aí, sexto ano? Tudo bom com vocês? Prof. Desirê, estamos de volta para mais uma aula de matemática, Aula Paraná. Vamos comigo então. Olhem lá o que nós vimos na aula anterior. Na aula anterior, nós vimos o cálculo de volume de blocos retangulares e cubos. Agora, nesta aula, nós vamos continuar calculando o volume dos blocos retangulares e cubos, porém, com mais aplicações para vocês trabalharem, certinho? Vamos juntos com a prof, então, não me abandonem. Mas antes disso, nós temos alguns recadinhos para vocês, que a prof passou ali, mas eu não esqueci de avisar, hein? Sempre lembrem de entrar no Classroom, resolver as atividades obrigatórias clicando no link, certinho? Olha lá no mural o que o professor escreve lá para vocês. O Meet, que é aquelas aulas ao vivo que o professor grava lá para vocês, participa junto com vocês. Ele vai postar lá no mural quando será o dia da aula, o horário da aula para vocês participarem. A chance de vocês matarem a saudade do prof, da turma, certinho? Participem, não deixem o professor abandonado. Então, vamos juntos para mais uma aula, certinho? Começando então, unidades de medida. Vamos relembrar aqui, ó. Nós temos a tabela das unidades de medida, hein? Já é a terceira aula que nós estamos estudando essa tabela. Nós temos uma medida fundamental aqui da tabela do volume, que é o metro cúbico. A partir do metro cúbico, nós teremos unidades de medida para medir coisas maiores, que é o decâmetro, hectômetro e quilômetro cúbico, e unidades de medida para medir coisas menores, que são os submúltiplos, que é o decímetro, centímetro e milímetro cúbico. O que está em azulzinho ali grifado é aquilo que nós mais utilizamos, pelo menos nos nossos exercícios aí. Não significa que os outros nós não utilizamos. Utiliza sim. A mesma forma de transformação e de calcular para um, a gente faz para o outro, mas é que para trabalhar com números um pouco menores, a gente utiliza esses que estão em azul, que é o metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico. Também temos as transformações de unidades de medida. Pode ser que nós estejamos ali um número de metro cúbico e tenhamos que ir lá para o valor do milímetro cúbico. Ou que a gente esteja no centímetro cúbico e tenha que voltar para o metro cúbico. Então, o que a gente tem que sempre lembrar? Que a cada transformação que a gente anda para frente, se eu sair da unidade de medida metro cúbico e fui para a unidade de medida decímetro cúbico, eu multiplico por 1000. Se eu fui lá para o milímetro cúbico, eu vou multiplicar por 1000, por 1000, por 1000, 3 vezes. Por que 3 vezes? Porque você andou 3 unidades de medida. Quando anda para frente na tabela, a gente multiplica por 1000. Quando a gente volta para trás da tabela, nós dividimos por 1000. Por quê? Porque tem que sempre lembrar que a cada casinha que a gente está andando ali, nós estamos falando de volume. Por isso que é por 1000, ou multiplica por 1000 ou divide por 1000. Sempre tenho essas tabelas em mãos para resolver os exercícios, certinho? Então, vamos relembrar também as fórmulas, né? Como que a gente vai conseguir fazer sem saber a fórmula? A gente tem que relembrar a fórmula, olha lá. O volume do bloco retangular a gente calcula pelo comprimento vezes largura vezes altura, certinho? E o volume do cubo é a aresta elevado ao cubo, sempre lembrando das unidades de medida, tá bom? Então, praticando vamos começar a pôr a mão na massa, hein? Arregaça as mangas, agiliza aí, se estica um pouquinho e vamos começar a calcular. Calcule o volume de cada figura abaixo. Prof do céu, tem 2 retângulos ali? Não é retângulo porque é tridimensional, são 2 blocos retangulares, ou seja, paralelepípedo. Não é verdade? Então, o que a gente tem que fazer? Para eu poder calcular o valor dessa figura inteira, eu tenho que calcular o valor das figuras separadas. Então, o que a gente faz? Olhem aqui, ó. Nós vamos ter 2 blocos retangulares aqui, ó. Um bloco retangular que está em cima e um bloco retangular, um bloco retangular que está embaixo e um bloco retangular que está em cima.
Então, você tem que calcular o volume de cada figura separado para depois somar tudo e verificar qual vai ser o volume total. Tranquilinho? Fórmula de bloco retangular, comprimento vezes largura vezes altura. Vai ter número aí com vírgula, presta bem atenção. Calcula bem bonitinho aí, faz o passo a passo e daqui a pouco a gente corrige. Conseguiram? Vamos juntos então? Igual a prof falou, primeiramente calcular o volume separado. Olhem aqui, ó, o volume do bloco retangular 1. Então, igual a prof falou, devemos calcular separado para depois somar. Bloco retangular 1, nós vamos fazer comprimento vezes largura vezes altura. Olhando aqui, quem é o comprimento? 3. Quem é a largura? 1 e quem é a altura? 2. Então, aqui vai ficar 3 vezes 1 vezes 2.
3 vezes 1 é 3 e 3 vezes 2 dá 6. 6 centímetros cúbicos, porque nós já multiplicamos. Vamos guardar esse valor aqui para a gente usar depois. Agora a gente tem que calcular o volume do bloco retangular 2, que é esse carinha que está aqui, ó. Comprimento vezes largura vezes altura, ó. Comprimento, 1,5. Largura, 1 centímetro. Altura, 2,5. Então, 1,5 vezes 1 vezes 2,5. 1,5 vezes 1 é 1,5. Qualquer coisa vezes 1 é sempre aquela coisa, certinho? E 1,5 vezes 2,5. Lembram que nós calculamos várias continhas de número com vírgula na outra aula? Então, é só multiplicar normalmente e cuidar lá na vírgula do resultado, ó. 2 casas decimais aqui na vírgula é o que eu vou ter aqui no resultado. 2 casas decimais para colocar a vírgula. Então, o volume do bloco retangular 2 é 375 centímetros cúbicos. Acabou? Não, ele quer o quê? O volume total. Aqui nós temos os volumes separados. Para calcular o total, a gente tem que somar. Então, temos que o volume do bloco retangular 1 mais o volume do bloco retangular 2 vai ser o volume total. Ou seja, 6 mais 3,75. Fazendo essa continha, ó, tem que colocar o número inteiro embaixo de inteiro. A casa em branco completa com 0. A prof até fez em outra cor para vocês observarem, ó. Casa em branco completa com 0, faltou uma vírgula, completa com a vírgula também. 6 mais 3,75 deu 9,75 centímetros cúbicos. Então, qual é o volume total desta figura? O volume total é 9,75 centímetros cúbicos. E aí, conseguiram? Não? Ficou com um pouco de dúvida? Mas esse foi o primeiro praticando, né? O segundo praticando também vai ser bem parecido e vocês vão resolver também da mesma forma. Então, presta atenção, hein? Vamos praticar mais um pouquinho. O praticando agora, 2, que é a letra B. Olhem ali o que a prof falou, bem parecido com a letra A, só que nessa figura nós vamos ter 3 sólidos geométricos formando a figura inteira. Qual é o volume dessa figura? Separe esses 3, calcule separadamente o volume e para achar o total você soma, igual a gente fez anteriormente, certinho? Façam aí, olha as continhas, daqui a pouco a gente volta e corrige.
E aí, vamos juntos então? Separaram tudo certinho? Vamos juntos corrigir. Olha aqui, ó. Se eu separar, eu vou ter aqui, ó, um bloco retangular 1, o 2 e o 3. Prof, pelo amor de Deus, eu não separei assim. Eu separei aqui 1, 2 e 3. Não tem problema a forma que você separou, porque depois a gente vai ter que somar tudo, não é mesmo? Então, é só você cuidar com os seus cálculos, tá bom? Presta atenção nos cálculos da prof aqui, ó. Primeiro, vamos calcular o valor do bloco retangular 1. Como ele é um bloco retangular, nós usamos essa fórmula, comprimento vezes largura vezes altura. Quem é o comprimento? É 3, a largura 1,5 e a altura 2. Então, nós teremos aqui 3 vezes 1,5 vezes 2. 1,5 vezes 3, ó, 3 vezes 5, 15, sobe 1. 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. Uma casa decimal depois da vírgula, uma casa decimal. 4,5. E 4,5 vezes 2, a mesma continha antes, ó. 2 vezes 5, 10, sobe 1. 2 vezes 4, 8, mais 1, 9. Uma casa depois da vírgula, uma casa depois da vírgula. Então, para o bloco retangular 1, nós vamos ter o volume de 9 centímetros cúbicos. Agora, vamos para o bloco retangular 2. Olha lá, então. O bloco retangular 2 é comprimento vezes largura vezes altura. Quem é o comprimento? 1,5. Quem é a altura? 3. Quem é a largura? Ó, a mesma largura aqui de baixo é essa largura aqui, ó. 1,5. Então, vai ficar assim, ó. 1,5 vezes 1,5 vezes 3. Prof. Antes era a multiplicação de um número inteiro por um número decimal. Eu fiz rapidinho. Mas agora eu tenho 2 números decimais. Como que eu vou fazer? Então, a prof vai fazendo o quadro essa como exemplo, para vocês relembrarem como faz as outras depois, certinho? Então, aqui vamos fazer 1,5 vezes 1,5. 1,5 vezes 1,5. 5 vezes 5, 25. Sobe o 2. 5 vezes 1, 5, mais 2, 7. Deixa o espaço da primeira casa, vai para o segundo número. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. Agora a gente soma, ó. 5 com nada dá 5. 5 com 7 dá 12. Sobe 1. 1 mais 1, 2. Acabou? Não. Falta quem? Quem? A vírgula. Eu sei que você me respondeu aí em casa, né? Falta a vírgula. O que a gente tem que olhar aqui, ó? Quantidade de casas decimais para trás da vírgula lá no enunciado, ó. Então, aqui eu tenho 1, 2, 2 casas decimais, no resultado eu tenho que ter 2. 1, 2. A minha vírgula vai aqui. Então, a resposta aqui é 2,25, certinho? Essa é a resposta final? Não, não é a resposta final, é só a primeira multiplicação que a gente fez, ó. Agora vamos então para a segunda multiplicação, ó. Essa 2,25 tá aqui, a prof acertou, hein? Que feio se a prof errar. Mas acontece, gente, todo mundo erra. O importante é a gente sempre aprender com o erro para a gente conseguir acertar da próxima, certinho? E agora, 2,25 vezes 3 que a gente tem que fazer, ó. Tá aqui a continha. 3 vezes 5, 15, sobe 1. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. 3 vezes 2, 6. 2 casas depois da vírgula, 2 casas vai a vírgula. Então, guarda esse valor que a gente vai usar depois, ó. O valor do bloco retangular, a gente guarda aqui o 2. Vamos calcular o bloco retangular 3. Comprimento vezes largura vezes altura. Prof, tô cansada de fazer isso. Mas é fazendo as continhas, treinando, colocando o cérebro para funcionar, que você vai saber fazer todos os exercícios, tá bom? Então, bloco retangular 3. Comprimento 5,5, largura 1,5, altura 1,5. Então, olhe lá. 5,5 vezes 1,5. A prof fez uma conta de número com 2 vírgulas aqui. Vocês viram o passo a passo. Agora vocês vão fazer na casa de vocês lá, ver se você acertou. Olha a vírgula, presta atenção. A prof vai continuar sabendo que você sabe fazer aí, hein? Confio em vocês. Se você fez a conta bem bonitinho e certinho, você encontrou 5,5 vezes 1,5. Fez esta continha, você chegou na resposta 8,25. E 8,25 vezes 1,5
vai dar o valor de 12,375. Acabou? Não, não acabou. Por quê? Calculei o volume separado, agora temos que somar. Então, olhem lá, o volume total vai ser a soma dos 3 volumes que a gente calculou. 9 mais 6,75 e mais 12,375. Para somar número decimal, coloque inteiro embaixo de inteiro, vírgula embaixo de vírgula, decimal embaixo de decimal. O que é isso, prof? Quem é o inteiro? O inteiro é quem está na frente da vírgula, ó. Quem está para a esquerda da vírgula é o inteiro. Se o número não tem vírgula, é porque ele é inteiro, certinho? E quem é a parte decimal? A parte decimal é quem está para trás da vírgula, é quem está à direita. Então, colocando todo mundo certinho, você vai ter esta continha aqui e esta outra aqui, 28,125 centímetros cúbicos. Prof, você passou muito rápido. É porque aqui eu fiz contas separadas. Tem gente que coloca todos os números juntos, olha. 9 mais 6,75 deu 15,75. E 15,75 mais 12,375 vai dar 28,125 centímetros cúbicos. O que significa isso? Que o volume total desta figura é 28,125 centímetros cúbicos. Professora, que número grande! Que trabalhosa que foi essa conta! Pois é, né? Foi mesmo. Ai, que dor no braço. Mas vocês são fortes e aguentam, hein? Tenho certeza. Vamos praticar mais um pouquinho, então? Vamos treinar? Quiz! Olha só! Um momento aí pra gente tentar descontrair um pouquinho, né, das contas tão burocráticas ali, tão rígidas. Quiz, olhar a figura, treinar seu olhinho para observar e ver o que precisa. Então, qual é o volume da pilha abaixo, sabendo que cada cubinho vale 1 metro cúbico e meio cubinho é 0,5 metros cúbicos? Parecido com os outros exercícios, você tem que analisar os níveis da figura. Quantos cubinhos tem no nível 1, nível 2, nível 3 e nível 4, somar todos eles para ver qual que vai ser o nosso volume. Façam aí, daqui a pouco a gente volta.
E aí, conseguiram? Olha que quiz tem que ser vapt-vupt, hein? Pensar rapidinho. Vamos corrigir juntos então, analisando os níveis, igual a prof falou. O nível 1, o primeiro nível, nós temos 10 cubinhos, não esquecendo de contar aqueles que estão escondidos lá atrás, ó, 10 cubinhos. O nível 2, nós temos 5 cubinhos. Prof, tá louca? Da onde 5? Olhem lá, ó. Nós temos 4 cubinhos inteiros, não é isso? Mas nós temos mais 2 metades de um cubo. Se eu pegar essa metade e juntar com a outra metade, vai formar um cubo inteiro. Mas, prof, ali no exercício tem 0,5 para o meio do cubinho. Você pode usar o número decimal, mas você tem que saber olhar um exercício e perceber que nem sempre você precisa usar todos os dados que estão no enunciado, todas as medidas. Você tem que saber olhar e perceber, opa, metade mais com metade forma um inteiro, certinho? Olha lá que eu tenho certeza que tem um monte de gente que não soube fazer essa, hein? Então, olhem aqui, o terceiro nível. O terceiro nível, nós vamos ter 3 cubinhos, porque, ó, 2 cubinhos inteiro, mais 2 metades que formam um cubinho, 3 cubinhos. E no quarto nível, eu tenho 2 metades de cubinho, então eu vou ter um cubinho inteiro. Somando tudo isso, quantos cubinhos eu tenho? 19 cubinhos. Se cada cubinho é 1 metro cúbico de volume, significa que eu vou ter 19 metros cúbicos de volume nessa figura. A alternativa certa, a letra A. E aí, meu amor, você acertou? Não, prof. Oxi, foi uma sacanagem aí, prof. Como que a prof fez um exercício de meio cubinho e colocou 0,5? Tá brincando comigo? É para você analisar e pensar, hein? Cuidado, preste sempre atenção em todo o enunciado e interpretar o que a gente está fazendo, né? Os exercícios de contagem de cubinhos ali, a gente já está praticando há algumas aulas. Então, você tem que saber treinar seu olhinho, treinar o seu cérebro, para você entender quando fica mais fácil, beleza? Vamos juntos, então, para mais um pouquinho, não me abandonem. Praticando 3. Sara gosta muito de um jogo de videogame em que é possível realizar construções utilizando os blocos cúbicos. Primeiro, ela fez uma camada com 6 fileiras de 5 blocos cada uma. Gente, é igual tá nessa imagem, tá? Segundo, ela completou 4 camadas e obteve o empilhamento da figura. Olhem para a prof aqui, ó. Primeiro, ela empilhou dessa forma aqui, fazendo tipo uma base para sustentar todas as outras camadas que ela ia fazer depois. Quando ela fez todas as camadas, ela obteve esse sólido geométrico ali, aquele empilhamento. Qual o espaço ocupado por esse empilhamento, sabendo que cada lado do bloco menor mede 0,5 centímetros? E aí? O que a gente faz? Senta e chora? Não! Olhem aqui, ó. O bloco maior do empilhamento é formado por vários bloquinhos menores. E cada ladinho desses bloquinhos medem 0,5 centímetros. Usando essa informação, você tem que descobrir quantos centímetros eu tenho na base, quantos eu tenho na largura e quantos eu tenho na altura, para poder jogar na fórmula e calcular o volume. Conseguem? Confio em vocês, daqui a pouco a gente corrige.
Conseguiram? E aí? Olhem aqui para a prof então, ó. O que a gente falou? Que cada ladinho do bloco menor mede 0,5. Então, olhem aqui, ó. Eu tenho 6 cubos na base, cada um mede 0,5. Eu tenho que multiplicar 6 por 0,5 para conseguir achar o valor daquela base, certo? O valor aqui, que é o comprimento, o valor da largura, a mesma coisa. Se eu tenho 5 cubinhos, tem que fazer 5 vezes 0,5. E a altura também, 4 cubinhos, 4 vezes 0,5. Por quê? Multiplicar a quantidade de cubos pelo tamanho de cada lado vai dar o comprimento, a largura e a altura que a gente precisa para calcular o volume. Como que vai ficar então? Olhem aqui. 6 vezes 0,5 vai dar 3,0. 5 vezes 0,5 vai dar 2,5. Prof, por que está passando tão rápido? Já treinamos essas continhas, hein? Confere as suas com as minhas, vê se estão certas. E 4 vezes 0,5 vai dar 2,0. Prof, a senhora tirou o 0,0. Porque eu não falo 2,0 reais, não é? É 2 reais. Então, quando o decimal é 0, a gente tira, fica só a parte inteira. Então, ao invés de ter aqui 6,05, 5 vezes 0,5 e 4 vezes 0,5, nós vamos ter um cubo com comprimento de 3 centímetros, largura de 2,5 centímetros e altura de 2 centímetros, certinho? Então, multiplicando para calcular o volume desse empilhamento, comprimento vezes largura vezes altura, 3 vezes 2,5 vezes 2. 3 vezes 2,5, olha a continha aqui, 7,5. E 7,5 vezes 2 vai dar 15,0, ou seja, 15 centímetros cúbicos, porque já calculamos as 3 dimensões. Ou seja, o nosso empilhamento vai ocupar um espaço, ou seja, vai ter um volume de 15 centímetros cúbicos. Acertou? Espero que sim, hein? Vamos para o nosso último praticando, então. Praticando 4. Um determinado refil de sabonete líquido é vendido em pacotes de 450 ml. Se todo o conteúdo do refil for despejado no porta-sabonete líquido, igual ao da imagem, e sabendo que 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml, 1 centímetro cúbico igual a 1 ml, o que acontecerá? Olha lá, aqui nós temos que pensar. Letra A. Se eu pegar aquele pacote de 400 ml de líquido e jogar inteirinho aqui dentro do porta-sabonete, o que vai acontecer com o líquido? Ele vai caber perfeitamente no porta-sabonete? O líquido vai preencher apenas a metade do porta-sabonete? Ou o líquido não caberá no porta-sabonete e irá transbordar? O que vai acontecer? Para você saber se cabe ou não cabe, você tem que saber o volume do porta-sabonete. Então, calcula o volume do porta-sabonete, veja se o líquido cabe ali dentro, para daí você poder ver certinho quais das alternativas são as corretas. Vai ter que usar transformação de medida, hein?
Presta atenção, interpretação e análise, faz aí, daqui a pouco a gente volta. Conseguiram? Esse tá um pouquinho difícil porque tem que ter uma transformação ali, não é mesmo? Então vamos fazer o passo a passo, vem junto com a prof. Olha lá, ó, nós temos o quê? Nós temos esse porta-sabonete e temos que calcular primeiro o volume dele. Lembram que a prof falou? O volume dele, como ele tem medidas diferentes, nós usamos a fórmula do bloco retangular, que é comprimento vezes largura vezes altura. Olhem aqui, ó, o comprimento é 7 centímetros, a largura aqui, ó, 7 centímetros e a altura é 9 centímetros. Então, substituindo aqui, vai ficar 7 vezes 7 vezes 9. 7 vezes 7, tabuada do 7 em 49. E 49 vezes 9, arma a continha, faz tudo bonitinho aí, igual a prof fez, 441 centímetros cúbicos. Prof, 441 centímetros cúbicos é o volume do meu porta-sabonete. Mas o pacote que eu tenho que colocar dentro não é em centímetros cúbicos, é em ml. O que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer a transformação, certo? Eu preciso transformar centímetro cúbico em ml, porque para saber se o líquido vai encher, vai ficar pela metade ou vai transbordar, não é mesmo? Então, o que o exercício deu lá no início do enunciado? O exercício falou que 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. Prof, quando o exercício não dá isso, o que a gente tem que fazer? Olhar na tabela de transformação que a prof passou lá no início da aula, certinho? Se eu sei
que 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml e que eu tenho 441 centímetros cúbicos de volume, eu vou ter 441 ml de volume. Cabem 441 ml dentro do porta-sabonete. Prof do céu, mas não vai dar muito certo, porque o pacote tem 450 ml e dentro do meu porta-sabonete só cabe 441 ml. O que vai acontecer? O líquido não caberá dentro do porta-sabonete. Então, qual das alternativas é a correta? A letra C, porque o líquido ele não caberá no porta-sabonete e irá transbordar, porque ele é maior do que o volume que o porta-sabonete cabe. Certinho? Olha, isso é um gancho para a nossa próxima aula, porque na nossa próxima aula nós vamos estudar a capacidade. Certinho? Então, o que nós vimos na aula de hoje? Na aula de hoje, nós calculamos o volume dos blocos retangulares e dos cubos. E agora, na nossa próxima aula, vamos estudar o quê? Quem será que vem na próxima aula? Semana do Conhecimento. Algo muito legal está por vir para vocês, hein? Vocês não perdem por esperar. Uma aula diferente, uma aula dinâmica, é o que vocês querem? É o que vocês vão ter. Então, até a próxima aula. Um beijo da Prof. Desirê.